gente fica mais assim de lado. Agora você que muda, tá? Não, eu vou mudando. Vai ser a partir do 7? É a partir desse item aqui. A gente tá no capítulo 7. Aí o pessoal já começa a entrar. Oi, pessoal! Ei, pessoal! Se vocês puderem dar um retorno pra gente aqui a respeito do áudio, a gente agradece. Tô vendo que vocês estão entrando ainda. Se o áudio tá bom. Boa noite, boa noite. Estão nos ouvindo bem? Som ótimo. Maravilha. Pra mim está ótimo o som. Maravilha. Bom, áudio ótimo. Maravilha. Bom, então a gente está aqui para começar o nosso 12º culto no lar. Maravilha. Maravilha. Estou recebendo bastante mensagem agora que o áudio está ótimo. Nós vamos começar então o nosso 12º culto no lar. Nós estamos... Sim, maravilha, gente. Maravilha, então. Tá ótimo o som. Nós estamos seguindo a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos ainda no capítulo 7, porque na semana passada nós entramos nesse capítulo e não conseguimos terminar. Como a gente comentou no início, a gente vai dar sequência até onde a gente conseguir em cada evangelho e a gente vai parando de acordo com o nosso tempo, de acordo com o lugar ao qual a gente consegue chegar. Como a gente sempre fala, é uma dinâmica bem simples de seguir o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 7, no item Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Nós sempre lembramos que, como é a dinâmica do culto do Evangelho no lar, a gente aconselha que todo mundo coloque aí um copo de água para fluidificar, especialmente os nossos irmãos e irmãs que têm alguma demanda na saúde, porque a gente sempre recebe auxílio da espiritualidade. Antes de nós começarmos, gente, nós vamos fazer uma prece breve e depois nós entramos propriamente no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso mestre, salvador e redentor, o amor das nossas almas, nós nos reunimos aqui, ansiosos pela presença da espiritualidade amiga, pela presença do Cristo e sempre para que os nossos espíritos registrem o nosso Deus, que é todo amor e toda bondade. Nós nos colocamos aqui muito dispostos a aprender, ansiosos para melhorarmos os nossos espíritos para uma caminhada espiritual que seja mais honesta e com certeza mais feliz. E crendo que amar é servir, nós nos dirigimos ao nosso Mestre Jesus, nos mesmos termos que um dia o fez Francisco de Assis. E assim dizemos: Senhor, fazei de todos nós que estamos aqui presentes instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós que estamos aqui procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós te amamos, Jesus, e pedimos, Mestre, com todo o nosso coração, com as nossas mentes voltadas com muita sinceridade para a vossa excelsa imagem, para que o Senhor esteja presente no nosso Evangelho, para que os nossos espíritos sejam capazes, em algum termo e de alguma forma, de registrar o seu Espírito, e que assim nós recebamos a paz, a esperança, a alegria que vem do teu coração, Jesus.
faça morada nos nossos corações. Mude tudo de lugar dentro de nós para que nós sejamos servos eficazes, honestos, disciplinados e servos que saibam verdadeiramente o significado de servir e trabalhar em nome do Cristo. Nós jamais, Mestre, poderíamos perder a oportunidade, em estando reunidos em vosso nome, de pedir aqui humildemente, Jesus, para que, se for possível, da nossa humilde e singela reunião, saia um raio de luz que chegue a todos os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem nessa noite. E como sempre nós pedimos, Mestre, pelas mães que recentemente perderam seus filhos e estão desesperadas, pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes e por aqueles que receberam recentemente diagnósticos difíceis de encarar. Pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água. Pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que, em perdendo as esperanças nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Que a esperança, que a fé, Jesus, que partem do teu coração, cheguem a todas essas pessoas, trazendo um mundo novo, trazendo uma hora nova, trazendo perspectivas, mudanças, trazendo o cristianismo, a verdade que vem do teu discurso, Mestre, para que essas pessoas encontrem no futuro um caminho de luz, de paz, de muito amor e, com certeza, com muitos motivos para viver sorrindo, porque nós cremos no teu nome, Jesus. Nós cremos que o nome Jesus Cristo tem muito poder para curar, libertar e, com certeza, trazer um caminho novo. Nós te amamos, Mestre, e pedimos mais uma vez para que o Senhor esteja conosco hoje, abençoe o nosso esforço, o nosso evangelho aqui, nosso empreendimento de modo geral, e sempre pedimos, Jesus, para que nunca nos falte trabalho na seara cristã e para que nunca nos falte uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós intitulado. Nós te amamos, Mestre, e sempre dizemos: Ave Cristo, os que viverão para sempre te glorificam e te saúdam. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos começar então. A gente está ainda no item Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. O Geraldinho estava conversando conosco sobre esse item na semana passada. Como o nosso tempo ficou curto, a gente pausou para continuar nessa semana e agora ele continua conosco. Você consegue ler? Consegue? Então, vamos continuar no item 7 do capítulo 7, que tem o título Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes, e faz referência a um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, no qual está escrito: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Em algumas versões está também a palavra pequeninos. E no item 8, vamos ver então o comentário de Allan Kardec a este respeito. Pode parecer singular, diz Kardec, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito. Lembrando que semana passada nós comentávamos que o pobre de espírito não é aquele que é necessariamente pobre no sentido físico, no sentido material, e muito menos não é aquele pobre no sentido espiritual. Ele está se referindo aos pobres que seriam aos ricos de humildade, os pobres de orgulho, né? de egoísmo, de orgulho, de vaidade, que seriam naturalmente os mais simples, os mais humildes de coração, os mais abertos a estarem recebendo a orientação espiritual superior. E é natural, portanto,
que agrade a Deus que esses recebam de coração aberto a mensagem. É esta a razão porque é preferível que eles a recebam primeiro. E, portanto, nada, como diz Kardec aqui, pode parecer estranho, mas o fato de Deus ter ocultado essas revelações aos sábios e aos prudentes, ou seja, naturalmente Kardec aqui, em se referindo a Jesus, está comentando que seria ocultado aos cheios de sabedoria, cheios de orgulho, cheios de vaidade pelo saber, não é? E também com relação aos prudentes, aqueles cheios de egoísmo, mais aptos na aparência, olha bem, Kardec explica, eles estariam mais aptos na aparência porque tem mais saber do mundo, o que não é necessariamente um saber espiritual. E portanto, não vão, como não compreenderam a mensagem de Jesus há 2000 anos, não compreenderam a mensagem de Kardec e Chico Xavier no século XIX e no século XX. E ele prossegue: é que se deve entender pelos primeiros os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a todo mundo, e pelos segundos, que são os orgulhosos, os envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Alguns até negam a Deus, né? As doutrinas nihilistas, as doutrinas materialistas históricas, que querem até hoje acabar com a noção divina, não é? Que perseguem. Hoje, por exemplo, nós tivemos a triste notícia que a província de Quebec, no Canadá, proibiu no seu parlamento a oração nas escolas. Triste dia para os canadenses do Quebec. E, portanto, eles se consideram superiores a todo mundo, né? Aqueles que acham que, por exemplo, religião é o ópio do povo, ou religião é algum tipo de dominação pelas classes dominantes, o que é ridícula esta noção diante do saber espiritual, que Allan Kardec tão bem representa no Evangelho segundo o Espiritismo, espelhando naturalmente a boa nova do Cristo, inserida no Novo Testamento, também este, por sua vez, inserido na Bíblia, que nós todos amamos. Então, Kardec vai prosseguir. Pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porque na antiguidade, sábio era sinônimo de douto, né? De doutor, aquele que trazia um saber superior. É por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então é interessante, até mesmo, olha só, Kardec fala uma coisa interessante, que até mesmo esses doutos da terra, ou os materialistas da terra, eles têm a sua função, já que eles estão tão apegados, tão ferrenhamente ligados à ideia de negar Deus, então Deus se utiliza deles para que eles pesquisem as coisas da terra e acabam, naturalmente, trazendo o saber científico, filosófico da terra, descobrindo as leis que, no fundo, as leis que deixam ou que fazem o universo funcionar, nada mais são do que leis divinas, estatuídas pelo Criador. Então, no fundo, eles colaboram para
que o conhecimento humano, ao longo dos milênios, se dirija para a compreensão mais global, mais universal do que seja a sabedoria infinita de Deus, a causa primária e primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, que é o nosso Pai Criador, não é? E é por isso mesmo que aos humildes de coração, não é? Aos desprovidos de orgulho, fica mais fácil Deus se revelar através dos seus mensageiros, que são vindos, são provenientes das esferas superiores e que encarnam na Terra com esse objetivo. No item 9, Kardec prossegue: assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que procuram a luz com boa vontade e com humildade, de preferência aos que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. Ora, nós sabemos disso hoje, já passados 170 e tantos anos do Espiritismo, não é? Dos primeiros esforços de Allan Kardec em conhecer o fenômeno da mediunidade, em estabelecer contato com os espíritos humanos desencarnados, e a partir daí, a partir de 18 de abril, aliás, essa semana nós tivemos o dia 18 de abril, não é? Que foi o dia do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, em 1857. Então nós tivemos isto há 165 anos, 166 anos, né? Se não me engano, atrás. 6. E a partir daí também, os espíritos que se comunicaram, eles, à semelhança dos espíritos superiores das outras revelações anteriores, como a revelação de Jesus, como a revelação de Moisés, eles não se ocupavam daqueles que eram cheios de orgulho, não é? Eles não estavam preocupados, por exemplo, em se materializar para convencer toda a gente, que isso não tinha uma função, não era um objetivo deles. Embora nós tivéssemos, no início do Espiritismo e até a primeira metade do século XX, até um pouquinho mais adiante, os primeiros anos, a primeira metade até provavelmente aí, a década de 50, não é? Nós tivemos muitos médiuns no mundo inteiro, funcionando de médiuns de materialização, entre eles o nosso Chico Xavier, que foi o último desses grandes médiuns. Ao lado do Chico tivemos o fenômeno de Peixotinho, no Brasil. Antes dele, a médium Ana Prado, no estado do Pará, também no Brasil. Nós tivemos a médium italiana Florence Cook, a médium italiana Eusapia Palladino e a médium inglesa Florence Cook, ambas na época de Kardec, né, principalmente na era pós-Kardec, recebendo pela materialização das suas forças anímicas, do ectoplasma, que elas emitiam de si mesmas, o efeito da materialização dos espíritos, que chegaram a convencer, naturalmente, algumas eminências de grande conhecimento do mundo, como, por exemplo, o Lord inglês Sir William Crookes, que mais tarde vai ajudar na descoberta de fenômenos radiantes e vai receber a maior medalha de química que é dada às pessoas pesquisadoras da área, não é? Mas a grande maioria são os humildes de espírito, a quem a mensagem consoladora é direcionada. Então, por exemplo, pessoas que perderam entes queridos, e nós temos um exemplo glorioso desse no Brasil, embora ele fosse do leste europeu, fugido na condição de judeu
perseguido na Primeira Guerra Mundial para o Brasil, que é o senhor Frederico Figner, e que, através do sofrimento de perder a filha amada, vai procurar a médium Ana Prado, no Pará, e a filha dele vai se materializar e conversar com ele de forma tal que ele se converte integralmente ao espiritismo e vai ter uma influência assim poderosíssima na divulgação espírita cristã no Rio de Janeiro, colaborando com a Federação Espírita Brasileira, sendo amigo pessoal, íntimo de Chico Xavier. Ele doa, inclusive, grande parte da sua fortuna ao Chico, que o Chico naturalmente recusou-se a receber e destinou de volta à Federação Espírita Brasileira para que ela construísse o seu parque gráfico. Então vejam bem, esses fenômenos ocorreram de forma localizadas em alguns países europeus, em alguns países latino-americanos. Também nós tivemos notícia desses fenômenos nos Estados Unidos. O próprio fenômeno das mesas girantes, das batidas, começou com as irmãs Fox no estado de Nova Jersey e também no estado de Nova York. E a partir daí, isso também vai chamar a atenção de Kardec. Quer dizer, eles tiveram um objetivo claro de chamar a atenção, mas depois foram perdendo espaço à mediunidade de efeitos intelectuais, que é a mediunidade de psicografia, que é a mediunidade de psicofonia, que é a mediunidade de psicopictografia, que é a mediunidade também de vidência, de clarividência, de clareaudiência, trazendo as mensagens dos céus para esclarecer-nos e também para consolar os aflitos. Você quer falar? Nesse aspecto, pessoal, é legal a gente lembrar que no capítulo 20 do Evangelho de João, quando a gente tem a história de Tomé, e Tomé não estava na primeira aparição de Jesus depois da ressurreição, mas na segunda Tomé estava. E quando Jesus, antes de Tomé ver o Cristo, ele fala: se eu não colocar a minha mão nos furos das mãos dele, e se eu não colocar a minha mão no lado, eu não vou crer. E quando Jesus encontra Tomé, o Tomé fala que então ele crê, aí Jesus fala para ele: então você creu porque você viu. E aí Jesus fala para ele: feliz daquele que não viu e creu. E aí Kardec, quando ele está explicando a metodologia espírita, ele fala pra gente que o que convence não são as manifestações físicas, mas o estudo sistemático da doutrina espírita. Então a gente percebe que para um povo que era mais bruto, essas manifestações com certeza eram mais necessárias. Mas de acordo com a desmaterialização da humanidade de uma forma geral, vai perdendo espaço a mediunidade de efeito físico e vai ganhando espaço, como o Geraldinho está falando, a mediunidade de efeitos intelectuais. Mesmo porque, né, João, é essa mediunidade que vai provar através das mensagens dos espíritos comuns, os espíritos de filhos, filhas, né? Às vezes esposos, esposas que desencarnaram de forma violenta através de desastres automobilísticos, de moto, através de afogamentos, né? E até mesmo desastres de avião, e que voltaram através de vários médios, principalmente Chico Xavier, no século XX até o início do século XXI, consolar os seus familiares queridos. Eu sou testemunha disso durante 21 anos, nos quais tive a grata oportunidade de acompanhar as reuniões públicas do Centro Espírita, Grupo Espírita da Prece de Uberaba, onde o Chico 2 vezes por semana recebia o povo, sem alarde. O centro se enchia, era um centro pequeno, mas se enchia lá de 500, 600, 700 pessoas que ficavam aflitas, esperando ali um momento de receber uma mensagem durante uma noite inteira de psicografias, que começava geralmente às 8 da noite, em ponto, às vezes indo até às 3, 4, 5 horas da manhã, ininterruptamente,
durante essas horas nas quais o Chico recebia aí uma média de 10 mensagens privativas, 10 mensagens particulares com esses testemunhos. E esses testemunhos convenceram muito mais do que a própria materialização do Espírito, porque o Espírito vinha falar com sua mãe, com seu pai, dando dados tão precisos da convivência familiar, não é? Dos apelidos, dos parentes em primeiro, segundo, terceiro, quarto graus que haviam desencarnado antes deles, não é? E que vieram recebê-los, das pessoas ligadas ao evento, por exemplo, trágico da desencarnação, que era impossível não acreditar àquelas mensagens o seu selo de veracidade absoluta. Eu, por exemplo, nunca vi, durante todas as reuniões que eu participei no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, nunca vi uma única família dizer que aquela mensagem não correspondia à realidade, não correspondia ao seu filho, à sua filha, ao seu esposo, sua esposa, enfim. Todos saíam de lá em lágrimas de profunda gratidão e agradecimento, não somente ao Chico Xavier, mas principalmente à esfera da espiritualidade maior que havia proporcionado aquela consolação, quer dizer, mostrando o quão importante que a revelação espírita atinja esse grau de consolação, não somente ficar no grau do esclarecimento, da doutrina em si, da luz que emana de mais alto para o conhecimento das leis divinas, das leis morais, de tudo o que nos favorece o entendimento da vida universal, mas principalmente esse convencimento pelo coração, em que nós tomamos ciência de imediato, de fato, que a vida continua após a morte do corpo e que a morte do corpo nada mais é do que uma troca de veste, uma veste rota que deixamos na terra, mas prosseguimos vivos, muito mais vivos no sentido mais profundo do termo do que quando estávamos aqui na terra, não é? E essas famílias se consolavam e muitas, para não dizer quase a totalidade dessas famílias, se converteram nas suas cidades, nos seus estados, em núcleos poderosos de consolação de terceiros, fundando centros espíritas, fundando instituições de caridade que fizeram diferença e diferença significativa na história dessas cidades do interior do Brasil e até mesmo em capitais do Brasil e do exterior, não é? Então, aí está aprovada aí a assertiva de Kardec a esse respeito, na própria demonstração da mediunidade máxima que ele pôde, por sua vez, testificar na pele de Chico Xavier. Vamos ver aí o que ele prossegue dizendo. O poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, mas a derrama em ondas por toda parte. Então Deus derrama a verdade em ondas por toda parte, de modo que só os cegos não a veem. Deus não quer abrir os olhos deles à força, já que lhes apraz mantê-los fechados. É importante isso porque Deus não é um Deus de violência. Deus não é um Deus de forçar a sua presença em nossas vidas. Ele faz com que nós mesmos tenhamos as condições próprias de buscá-lo. Não é à toa, por exemplo, que Jesus vai nos dizer: busca e acharás. Batei a porta e a porta se vos abrirá, não é? Então, é aquela história. O movimento de buscar a espiritualidade é um movimento pessoal
intransferível de cada um de nós. Ele não pode ser feito à força, embora nós entendamos que o ensino religioso seja necessário como mecanismo de preparo da juventude, de preparo da infância, da adolescência, para que quando chegarem à idade adulta, eles já tenham dentro de si sementes de esclarecimento espiritual com a qual eles poderão, no adubo da experiência, dentro da terra mesmo da sua vivência carnal, não é? Ao desabrocharem para a vida em comunidade, essas sementes poderão então crescer com a água viva da própria fé da pessoa e com o adubo da perseverança. Né? Uma coisa não exclui a outra, não é? Pois não. Pessoal, isso que o Geraldinho acabou de comentar é muito interessante, porque no livro Ação e Reação, o instrutor Silas explica pra gente que esse preparo na juventude, ele é muito importante e ele tem uma razão de ser, porque o Silas explica nesse livro que muitos planejamentos encarnatórios, eles funcionam assim. A pessoa tem a chance de angariar conhecimento religioso e o débito que ela teve de outras vidas, ele vai ser cobrado, geralmente, o instrutor Silas fala, depois da meia-idade. Então vem várias questões para a pessoa resolver. Qual que é a mão da misericórdia nisso tudo? Que a pessoa teve a oportunidade de angariar conhecimento religioso e poder lidar com esse fardo que vai chegar em algum momento, dentro desse planejamento, com mais calma e com mais fé. E, além disso, com esse conhecimento religioso que a pessoa angariou, tá aí a possibilidade, ela pode ter trabalhado no bem, ter trabalhado na caridade, no serviço ao próximo e ter já, quando chega o momento de pagar aquela dívida, diminuído esse débito através do amor. Então essas escolas religiosas, esse preparo sobre o qual ele está falando, é muito importante para que todos nós, quando chegar a hora de passar por determinados sacrifícios que são relativos a débitos do passado, tenhamos todo o instrumento necessário para lidar com eles de cabeça erguida. Exato. Bom, prossegue Allan Kardec comentando este trecho, dizendo que a esses que se mantêm de olhos fechados, né, teimosamente de olhos fechados, chegará a vez deles. Ele fala, chegará a sua vez, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Veja que interessante isso, não é? Às vezes, por exemplo, é justamente nas trevas do maior sofrimento, do abandono, que o João Pedro acabou de comentar, não é? Que a pessoa vai acordar, ela própria vai acordar para Deus, vai buscar Deus. Nós podemos citar o exemplo do suicídio, que é lamentável que a pessoa insista nesse caminho de autoextermínio, achando que vai pôr termo à própria vida, quando nós sabemos que isso não existe, que a vida continua, e ela só vai trazer mais problema para si mesma, enfrentando uma dificuldade no mundo espiritual muito maior, muito mais acerba, justamente em trevas de angústias tenebrosas que ela não teria aqui na Terra se continuasse a sua grande luta pela sobrevivência, pela autossuperação, pela fé, pela esperança, pela perseverança de viver na face da Terra, que é uma bênção inesgotável de Deus, se nós apenas a reconhecermos como luz divina em nossas vidas, não é? Sempre. Então, às vezes acontece esse caso, não é? No auge do sofrimento, a própria pessoa então busca a Deus. Foi o caso do próprio André Luiz, que embora ele não tenha sido um suicida direto, ele foi reconhecido no mundo espiritual como suicida indireto, porque não cuidou de preservar a própria vida, não cuidou de preservar o próprio corpo, ainda mais com os conhecimentos médicos que ele já possuía aqui na Terra, como cientista de renome,
o Dr. Carlos Chagas. Mas chega no mundo espiritual e ele próprio diz, no início de Nosso Lar, que ele não tinha preparado órgãos para a vida espiritual. Veja só a nossa responsabilidade. Nós, como espíritas cristãos, temos que ter esta noção que temos diariamente de preparar o nosso corpo espiritual para a vida espiritual. E só há um meio de fazer isso, pelo caminho da própria espiritualização. Voltando aqui a Allan Kardec, ele vai dizer, em relação a esses orgulhosos, a esses que teimam em não ver a Deus, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes, conforme os indivíduos. Então é pessoal e intransferível essa experiência de desabrochar para Deus. Porque cada um vai ser tocado naquele ponto que Deus conhece, necessário para o seu despertamento. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deva fazer nem dizer. Se queres me convencer, deves proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião ou qual, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Ora, isso é a posição do orgulhoso, aquele que se acha tão cheio de si que é capaz de ditar normas a Deus. Deus deve rir-se dessa infantilidade espiritual, não é? Porque Deus sabe muito bem a hora em que esse despertamento ocorrerá. Não se espantem, pois, os incrédulos, prossegue Allan Kardec, de que nem Deus, nem os espíritos superiores, que são os agentes de sua vontade, se submetam às suas exigências. Porque isso seria ridículo, achar que Deus, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, que os espíritos superiores que trabalham em nome do Cristo para a consagração do Evangelho na Terra, para a compreensão da doutrina dos espíritos na face terrestre, seria ridículo achar que eles estariam à mercê do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas exigências mesquinhas, não é? E Kardec então prossegue: perguntem a si mesmos o que diriam se o último dos seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe condições, mas não se submete às condições dos outros. Escuta com bondade os que se dirigem a ele, com humildade, e não escuta os que se julgam mais do que ele. É bem claro isso, né? Não precisa nem comentar. E aí vamos partir para o item 10º, em que Allan Kardec prossegue. Perguntar-se-á: Deus não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais retumbantes, diante dos quais se inclinassem os incrédulos mais endurecidos? Sem dúvida que o poderia, mas, nesse caso, onde estaria o mérito deles? E, ademais, para que serviria isso? Aliás, vamos nos lembrar que o próprio Cristo não foi tentado nesse sentido, quando ele estava na cruz, e alguns ali dos maiorais, dos judeus, não chegaram para ele: salva-te a ti mesmo, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, chame os anjos dos céus para te libertar desse martírio, não é? É claro que não era o caso, porque se isso acontecesse, ele apenas favoreceria aqueles que estariam mais imediatamente ligados à cena daquele crime inominável, e poderia depois facilmente cair na vala comum das lendas, das superstições, ao passo que a mensagem do Evangelho é tão viva que ela toca coração a coração, e ela não se completará enquanto todos os corações humanos na Terra se renderem a ela. Bom, então vamos aqui
prosseguir com o que Kardec diz. Não se vêem todos os dias criaturas que recusam a evidência, chegando até mesmo a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Quando a pessoa fala, eu sei que é impossível, ela já cerrou a sua mente, porque ela deu um comando mental ao seu espírito a não acreditar nada além do que ela considera impossível, né? Ainda que eu visse, seria a expressão que Kardec citou, não acreditaria. E isso a gente vê nas nossas famílias, as pessoas mais renitentes, com a evidência espiritual. Gente, a evidência é tão grande. Veja a obra de Chico Xavier. 542 obras, 3 obras já publicadas. Eu mesmo aqui me perdi. É tanto livro, 542 livros já publicados, encaminhando para 543. E se você for pesquisar tudo que contém essas obras, as evidências estão lá, claríssimas, falando sobre todos os assuntos, em todos os gêneros e subgêneros da literatura, assuntos de filosofia, assuntos de religião, assuntos de ciência. Como dar as costas a esta vida exemplar de Chico Xavier, esse missionário do amor e da sabedoria divina, que tão bem veio solidificar a doutrina espírita entre nós, não é? Então as evidências estão aí, mas quanta gente ainda passa ao largo dessas revelações, né? É incrível isso. Então, se esses se recusam a reconhecer a verdade, prossegue Kardec, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Então, voltamos à questão da oportunidade. A oportunidade só Deus a sabe. A oportunidade na qual aquele indivíduo, aquela pessoa, vai ser convencido da verdade espiritual. Só Deus a sabe. Não é? Lembrando, por exemplo, a fala de Jesus, quando ele se refere ao fim dos tempos, ele fala em relação à transição planetária e à evolução da Terra até a consagração do seu evangelho na Terra. Ele sabe que vai acontecer, mas ele diz, só Deus o sabe, nem eu o sei. Só Deus o sabe. Nem os anjos. Nem os anjos o sabem, só o Pai é que sabe, não é? Que é a questão do momento previsto pela sabedoria infinita de Deus. Então, esse espírito que ainda se recusa a receber a verdade não está maduro o suficiente, nem pelo coração e nem pela razão, e por isso o orgulho é a venda que lhe obscurece a visão. O orgulho é aquela posição que a pessoa se acha mais do que é. Aquele malveso espiritual da pessoa subir um pedestal que na realidade ela não ocupa. Ela ainda não tem mérito espiritual e para ocupá-lo, muito menos méritos morais para ocupá-lo, não é? Que é o orgulho. E Kardec, na sua obra, vai dizer, no Livro dos Espíritos, e durante toda a sua obra, quando ele desenvolve as leis morais, dizer que o grande mal da humanidade decorre do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Não é? É preciso, prossegue Kardec, concluindo as suas anotações, é preciso, pois, que se cure antes a causa do mal. É por isso que, médico hábil que é, Deus castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos, por saber que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de livre e espontânea vontade. Quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade,
atirar-se-ão por si mesmos aos seus braços, a pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. É a parábola do filho pródigo, também Jesus nos expôs. Agora a gente passa a palavra para o João, para que ele entre nas instruções dos Espíritos que Allan Kardec elencou neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoal, antes só de passar para as instruções dos Espíritos, achei muito interessante o Kardec trazer essa analogia do filho pródigo, porque a gente lembra no relato de Lucas que a parábola do filho pródigo é aquele filho que recebeu tudo do pai, né, tudo de bom, decidiu gastar no materialismo, né, com prostitutas e com uma bebedeira, mas depois ele volta porque ele fica no nada e tem que pedir arrego para o pai. É o fim de todo materialista na Terra quando desencarna. Vai cair numa região espiritual muito difícil e só vai conseguir alguma conexão com a espiritualidade superior, como foi o próprio caso de André Luiz, quando se rende a esse pai todo poderoso e todo amoroso que é Deus. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai entrar agora nas instruções dos Espíritos. Então, essa primeira instrução dos Espíritos aqui é do Espírito Lacordaire, em Constantina, 1863. E aí, o primeiro título de instrução dos Espíritos que nós temos aqui é o orgulho e a humildade. Então, o Espírito começa dizendo: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Olha que interessante isso, gente. Aos pobres de espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Então, aquelas pessoas que foram humildes na terra, né, os pobres de espírito, que foram pobres em orgulho no plano espiritual, elas assumem esse lugar do professor, daquele que está acima, numa posição mais significativa em termos morais, para passar conhecimento. O Espírito continua: bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. E aí, pessoal, falando isso aqui, eu me lembrei nessa questão da falta de orgulho, da ausência de orgulho. A mãe do Chico, no livro Cartas de uma Morta, conta pra gente que o governador do plano espiritual em que ela estava era um mártir do cristianismo primitivo que tinha passado pela terra de forma anônima. Continuando aqui: que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós encarnados, todos que vos achai em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados pouco são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Isso é muito interessante, pessoal, porque o Espírito está colocando aqui essa condição para a caridade, mas Kardec também desenvolve isso em todos os livros da codificação. A caridade, ela só pode ser exercida de forma humilde. Aquela noção da pessoa que dá esmola com o nariz empinado, que dá esmola fotografando, que dá esmola humilhando aquele que recebe a esmola, isso não é caridade. A caridade, de fato, para ela ser exercida, aquele que o pratica tem que ser humilde. Não, pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Isso é muito interessante, gente, porque hoje, nesse momento das redes sociais, a gente percebe muita falsa caridade para que pessoas que não são humildes, elas passem por essa farsa aí da humildade. Como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas.
O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos e que sua essência é mais pura que a do pobre. Essa é uma grande verdade, né, gente? Julgam que têm direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, o acusam de injustiça. Isso aqui é muito comum, né, gente? E a gente passou, e aí a gente respeita a fé de todo mundo, mas a Igreja Católica tem uma certa parte nisso, uma grande parte. Muitas pessoas que tinham, né, títulos de nobreza e uma riqueza material, elas acreditavam que isso era porque elas eram de fato mais amadas por Deus. Historicamente, a gente tem um grande lastro desse tipo de realidade. O Espírito continua: ó, zombaria e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é da mesma essência que o do rico? Porventura o Criador terá feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, jazem sobre a palha? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão jamais. Mesmo porque, gente, esse ato de dar a esmola, muitas vezes ele alimenta o orgulho daquele que está dando. Então é muito comum que as pessoas adorem estar na posição de dar, mas essa caridade moral, de se nivelar, de se colocar de igual para igual com quem está recebendo, ou como Kardec também coloca nos outros livros da codificação, essa atitude de praticar a esmola como se aquele que está dando também estivesse recebendo, para que aquele que está recebendo não se sinta humilhado, essa verdadeira caridade, ela é bem mais difícil de nós encontrarmos, porque ela alimenta muito menos o orgulho. O Espírito continua: o que dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, serei igual a este miserável coberto de andrajos? E aqui lendo, eu me lembrei, e o Chico explora muito isso, né? A gente tem muito isso explorado na psicografia de Chico Xavier. A gente se lembra, em todos os romances de Emmanuel, que para os romanos, ver o cristianismo como esse sentimento de igualdade entre os homens era uma coisa absurda, porque o patrício se sentia mais abençoado pelos deuses, e ele entendia que o direito dele de ter uma vida de patrício era um presente dos deuses. Então o discurso de Jesus, da igualdade aí, né, na caridade, de você olhar o seu irmão, a gente não está falando de uma igualdade que achata, mas de uma igualdade que considera a diferença e mesmo entendendo o outro como diferente, não pensa que é superior, só porque estão em situações materiais distintas. Essa igualdade, né, que o cristianismo propõe, de você olhar para o seu irmão como vendo ele como filho de Deus, igual a ti, e percebendo que ele também um dia vai evoluir e chegar a Deus, como você vai chegar, esse tipo de perspectiva feria muito o orgulho dos patrícios. O Espírito continua: vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo e a mim tão alto? É o que a gente está falando desse pensamento que os patrícios tinham. É verdade que as vossas vestes não se assemelham, mas se ambos vos despissem, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda não encontrou nenhuma diferença entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e infeliz,
como ele. E aí, pessoal, quando a gente pensa em todas as abordagens materialistas que já passaram pela cabeça dos seres humanos, a reencarnação enfrenta todas elas. A reencarnação, ela mostra basicamente que aquele que está na posição de senhor, ele pode, na próxima existência terrena, voltar na posição de escravo e vice-versa. E em percebendo a transitoriedade dessas posições que nós ocupamos durante uma encarnação, a gente não vai dar tanto valor às coisas materiais. O Espírito continua. Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Serão eternas as riquezas, não se acabam com a extinção do corpo, envoltório perecível do teu espírito. E além disso, né, gente, a gente percebe muitos casos, a gente tem muitos casos no mundo, né, de pessoas que na mesma encarnação elas passam dessa posição de pobreza, né, para riqueza ou de riqueza para pobreza e vão ter que bater de porta em porta pedindo esmola. O Espírito continua. Lança um pouco de humildade sobre ti mesmo. Procura tentar sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, se te enterras no teu orgulho. Quanto então eu te lamento, pois que serás digno de piedade. E a gente se lembra no Evangelho de Lucas do relato, quando Jesus traz a parábola daquele homem, que Jesus narra a história dele dizendo que ele acumulou muita riqueza, ele acumulou um galpão de riqueza, e aí ele senta e pensa, nossa, agora eu posso descansar, porque eu acumulei muitas riquezas e não vou precisar mais me preocupar com isso. E aí Jesus fala, nossa, que miserável, mal ele sabe que hoje ainda a vida dele será pedida. E aí o que adianta toda essa riqueza? Também no Evangelho de Lucas, nós temos a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro, que vivia ali, cheio de feridas, na frente da casa do rico, implorando esmola, tendo as suas feridas lambidas pelos cachorros. E quando eles desencarnam, eles invertem de posição. O rico vê Lázaro no seio de Abraão, esse é o relato de Lucas, e ele pede, ele implora para que Lázaro desça e comunique a família dele. E aí a gente tem aquele desdobramento muito bonito quando, né, Jesus fala, se os teus familiares não ouviram aos profetas, mesmo que Lázaro retorne, eles também não ouvirão. Falando aí desse ceticismo que impera tanto nos ricos, nos felizes da matéria. Então o Espírito continua. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode abaixar no momento em que mais as elevardes. Isso é verdade, né, gente? Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam absolutamente. Ficam no túmulo e não são eles que darão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Como és nobre, olha que lindo isso, gente. Como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino
dos céus. Olha que bonito isso, gente. O Espírito falando que ele se inclina, que aqui é um Espírito elevado aqui, dizendo que ele se inclina diante dessa mãe que se curva aos ricos do mundo para pedir esmola e fala que tem uma felicidade que aguarda essa mulher. E essa passagem aqui é muito bonita, quando ele fala para uma jovem: e tu, minha jovem, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Ele dá alimento aos passarinhos. Confia nele, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater o teu coração. Também desejavas adornar de flores os teus cabelos e misturar-te aos venturosos da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que vês passar, levianas e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores indescritíveis se ocultam sob esses vestidos bordados. Quantos soluços são abafados pelo ruído dessa orquestra feliz, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. A gente lembrou dessa passagem aqui, pessoal. Nós assistimos há uns dias o filme da Marilyn Monroe, e era uma mulher muito invejada, muito bonita, muito rica, a grande atriz da década de 50, 60, e o documentário sobre a vida dela mostra o quanto aquela mulher era infeliz. O quanto aquela vida que para todo mundo parecia perfeita era, na verdade, uma vida de muita tristeza e de muita dor. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos. Sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida enquanto esperas a punição no outro? Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, refletindo que vós mesmos não vos achais isentos de culpas. Isso é caridade e também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar por isso. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. E a gente se lembra, né, pessoal, que todos os grandes espíritos, e aí incluindo o próprio Cristo, foram muito caluniados. A gente tem Jesus sofrendo calúnia desde o início do ministério. A partir do momento que ele faz o primeiro milagre público, lá em Caná, quando ele faz aí a transformação da água em vinho, ele começa a ser caluniado, porque logo naquele instante o evangelho traz pra gente que ele, na próxima festa, começa a ser interrogado. E aí a gente se lembra que nesse mesmo capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele começa a ser absolutamente vigiado, caluniado, injuriado, e perguntam para ele: que autoridade o Senhor tem para fazer isso? Porque eles queriam, como a gente estava falando no outro item, sempre uma perspectiva de demonstração material para encobrir os próprios erros e a própria deficiência moral que eles portavam. O Espírito continua: ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar, acabei de falar, expulsar os vendilhões do templo que corrompem a tua casa, destinada unicamente à oração? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, não o renegaríeis como outrora. E aí, pessoal, a gente tem uma mensagem de Emmanuel falando que a gente nega Jesus todo dia novamente. Quando a gente, apesar de ter o evangelho e muitas vezes viver inserido numa escola religiosa, continuar negando Cristo nas nossas más condutas. E aí ele fala: ó homens,
Não, ele continua. Se não o chamaríeis de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis percorrer novamente o caminho do Gólgota. E a gente sabe que é realmente muito possível, né, gente? Porque todas as escolas religiosas, elas têm dogmas que em algum momento, na interpretação dos seus falsos profetas, descambam para algo que é muito distante do cristianismo. E aí a gente inclui literalmente todas as escolas religiosas passam por isso. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se fizesse um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, estais agindo como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus de acordo com a vossa vontade, segundo uns, terrível e sanguinatário, segundo outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. E literalmente, pessoal, a gente continua nessa mesma perspectiva que o Espírito trouxe aqui em 1862. Cada escola religiosa no mundo tem em algum momento um desvirtuamento para quê? Para que uma vida imoral se adapte a uma conduta que supostamente estaria dentro do dogma daquela escola religiosa. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque os corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela ele vos dá tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas que aí tenhais deposto pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, quando então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. É o único caminho é esse, né, gente, para a gente ter um planeta mais feliz. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências e contudo tão pobre de bons sentimentos, então nos restará apenas chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, a fim de agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, como a gente disse, na cidade de Constantina, em 1863. Você quer comentar? Não. Tá. Pessoal, você vai querer entrar nesse item? Ou... Acho que não. Não? Bom, pessoal... Pode encerrar aqui. Tá bom, pessoal. Então a gente fez 2 itens hoje. A gente já tá aí com 1h10 de live. Como a gente ficou um pouquinho cansado, a gente vai parar por aqui e a gente continua na semana que vem nas instruções dos espíritos. A gente vai estar na semana que vem na instrução do espírito
Adolfo, bispo de Argel, né, que até o Geraldinho tinha comentado que é uma encarnação do Inácio de Antioquia. Antes de nós terminarmos, a gente, se Deus quiser, na semana que vem, vai continuar o Evangelho e vai conseguir fazer na quinta-feira, às 8h30. Hoje a gente começou meia hora antes, eu vi que vocês fizeram alguns comentários. A gente precisou começar meia hora antes, porque o tempo tá um pouquinho diferente, mas na semana que vem a gente volta fazendo na quinta-feira às 8h30. E outra coisa, gente, eu vi outros comentários aqui, mais uma vez, sobre a live ficar salva. Essa, como todas as lives, hoje é o culto 12, tá tudo salvo e essa live vai ficar salva também. Antes de nós fecharmos aqui a live, o Geraldinho vai trazer uma oração em tom de agradecimento e a gente despede e salva. Tá bem. Bom, gente, então vamos agora à nossa oração final, agradecendo a todos vocês que nos ouvem, onde quer que se encontrem, que estiveram conosco neste esforço coletivo de oração, que é o culto do Evangelho no Lar. Nós estamos transmitindo diretamente da Escócia e semana que vem voltaremos a transmitir do Brasil, de Belo Horizonte. E neste momento, lembrando que todos podemos colocar um copo d'água pura diante de nós para que os espíritos benfeitores, nossos guias e mentores, as fluidifiquem e pedir que a assistência deles nesse momento se torne mais efetiva, não somente em favor nosso, mas em favor de todos os familiares e entes queridos que estão conosco. E por isso nós dizemos: graças nós vos damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos dás. Pedimos, Senhor, abençoai-o neste momento. E abençoai todos aqueles que, onde se encontrem, passem pela provação da fome, a fome do corpo e do espírito. A fome de conhecimentos superiores, a fome de esperança, a fome de luz, a fome de coragem, a fome de resignação, a fome de humildade, a fome de perseverança no bem, a fome de disposição em servir-te, a fome de paz no coração. Temos certeza, Senhor, que o teu pão divino, abençoado por Deus, irá saciar essa nossa fome, dando-nos mais força, mais coragem, mais fé, mais esperança, mais luz em nossas próprias almas, fazendo com que todos nós, irmanados no mesmo ideal, juntos na mesma força criadora do bem que nos sustenta e redime, possamos nos abraçar em tua paz, para que a tua paz seja conosco e possamos ter cada vez mais disposição em servir-te nas pequeninas obrigações do dia a dia, em nossas famílias, em nossos agrupamentos sociais, em nossas atividades produtivas, nas profissões que abraçamos, em nossas atividades de fé, nas casas espíritas ou nos agrupamentos cristãos aos quais nos vinculamos por tua bondade. Que tua presença de amor imarcessível floresça os nossos caminhos de verdade e vida, também dessedentando-nos desta sede insofreável de amor e trabalho, de paz e redenção, pela tua água viva, capaz de nos dessedentar o Espírito a caminho da criação de Deus, a caminho da nossa suprema devoção e integração
à sabedoria divina. Que Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda a bondade, que é toda a sabedoria e todo o amor, a inteligência suprema de todo o universo, Pai Criador, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime a paz, a concórdia e o amor. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Mas dá-nos a paz do caminho, feito na luz, no carinho do plano espiritual, e livra-nos de todo o mal, porque sabemos que é tua ideal igreja, aquela do amor e da caridade, que esteja em nossos corações, para todo sempre, assim seja. Bom, pessoal, vou salvar então e a gente se vê na semana que vem, tá? Abração! Tchau, pessoal.